vamos falar sobre prostatectomia radical, robótica, passo a passo. Essa é uma aula que também, em virtude do tempo, nós vamos passar com alguma rapidez por ela, mas a ideia é que a gente consiga passar os principais passos da cirurgia da prostatectomia radical robótica. O André falou agora há pouco em volume, né? Volume é um desafio para qualquer programa de cirurgia robótica, é um desafio para o nosso programa aqui. A gente pode tentar aumentar o nosso volume, essa é uma das maneiras da gente, enfim, ter o benefício do volume, mas também a gente pode ter o benefício também de ter um proctorship estendido, o que também pode nos dar mais consistência e segurança em programas que ainda não tem tanto volume assim. O André foi, durante um bom tempo, o nosso proctor e ainda vem nos auxiliar em várias cirurgias. E boa parte do que vocês vão ver aqui são coisas que nós aprendemos com ele e sistematizamos junto com ele. Isso aqui é basicamente todos os passos de uma prostatectomia radical robótica, né? Isso inclui desde o setup da sala até o fechamento dos portais. Nós vamos passar pelos passos mais importantes, evidentemente, começando pelo posicionamento. O paciente fica posicionado em perneiras, a maioria de vocês já conhecem isso, e posteriormente, durante a cirurgia, ele vai ficar num Trendelenburg forte, intenso, né, com 35 a 40 graus, né, o que é uma posição que pode trazer algumas consequências. Na nossa sala de cirurgia robótica aqui no hospital, foi uma sala especialmente construída para isso. Nós temos 2 consoles, justamente porque um dos conceitos seminais do programa era capacitação, treinamento e ensino. Aqui nós temos o paciente, aqui nós temos o robô e os cirurgiões sentados em cada um dos consoles. Essa é a maneira como nós colocamos os portais para a cirurgia robótica. Essa é uma maneira como nós treinamos aqui. Obviamente que essa é a maneira utilizada pela USC, em que nós temos 2 portais do lado direito do paciente. Aqui a cabeça do paciente está aqui em cima, as pernas aqui embaixo. Temos 2 portais do lado direito, um portal do lado esquerdo, um portal para ótica e um portal para auxiliar. Então nós só temos um portal para auxiliar. Boa parte de outros serviços utilizam 2 portais para auxiliar, fazendo uma inversão desses trocáteres aqui. Mas essa é a maneira como nós nos acostumamos a fazer o procedimento. Essa aqui é uma outra visão. Agora a cabeça está aqui embaixo, aqui estão as pernas do paciente, e essa maneira como os portais estão distribuídos, e o robô vai entrar nessa linha. Essa é a posição que o paciente fica. Vocês veem em Trendelenburg. Esse aqui o robô já com os braços acoplados em cada portal robótico. Esse aqui é o auxiliar, e aqui a instrumentadora, ou instrumentador. No caso, é mais ou menos isso aqui que vocês têm. Os robôs, instrumentador, auxiliar e o anestesista logo ali em cima. Faltou só o jornal para o anestesista. Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os passos da cirurgia robótica. Estou vendo a Magda lá. Tudo bom? Nossas enfermeiras são as responsáveis aqui, nossas grandes Meliege também. Essas grandes companheiras nesse nosso programa de cirurgia robótica. Nós vamos falar sobre 3 passos iniciais da cirurgia, que é o abaixamento da bexiga, abertura da face endopélvica e a ligadura do complexo da veia dorsal. Isso aqui é um desenho esquemático de um corte a nível da uretra membranosa, ou logo acima, entre a próstata e a uretra membranosa, e é essa área aqui que nós temos que abordar. Normalmente a gente começa a cirurgia fazendo uma liberação de aderências do cólon à pelve, justamente para que a gente possa posteriormente realizar a linfadenectomia. Essa liberação vai até onde a gente acha que é o suficiente para que a gente possa achar eventualmente uma estrutura que é o ureter, que é onde a gente tem feito que tem sido o limite cranial das nossas dissecções. Logo após, a gente faz o abaixamento da bexiga, incisando o peritônio parietal anterior ao lado do ligamento umbilical, até que nós encontremos o espaço logo abaixo do pubis. O mesmo efeito do outro lado. Essa incisão é feita até um pouco medial ao anel inguinal interno. E aqui nós temos a bexiga, todo o flap de peritônio levando a bexiga até o espaço de Hertzius, onde a gente faz a exposição
da fáscia endopélvica, nós temos o pubis aqui em cima, e a fáscia endopélvica bilateralmente, que é o próximo passo agora. Então, nós tiramos essa gordurinha, eventualmente que fica por cima da próstata. Aqui está a próstata, essa aqui é a sonda se mexendo. Aqui nós temos a fáscia endopélvica exposta dos dois lados e os ligamentos puboprostáticos. A abertura da fáscia endopélvica, então, é o próximo passo, porque nós temos que ligar a veia dorsal do pênis. Essa abertura, em geral, é relativamente tranquila. É um passo importante, mas os planos anatômicos com a visualização que se tem na cirurgia robótica são realmente muito bons. Então nós conseguimos delimitar, qual é o objetivo disso aqui? A gente delimitar o ápice prostático, ver onde que a próstata termina, evidentemente, e isolar o complexo da veia dorsal, que será posteriormente ligado. Essa aqui é uma secção dos ligamentos puboprostáticos. Isso eventualmente facilita a paraligadura do mesmo posteriormente, porque isso diminui o tecido que fica incluído no ponto. Aqui vocês veem o ápice prostático bem definido. Esse aqui é o complexo da veia dorsal. Esse aqui é o ponto de ligadura. A gente modificou um pouco esse ponto com o tempo. E nesse mesmo momento a gente faz uma uretropexia anterior, que é uma reconstrução anterior. Isso mantém fixo a uretra membranosa. A reconstrução anterior, assim como a reconstrução posterior, como nós vamos ver, são passos eventualmente importantes. Alguns cirurgiões usam de uma maneira ou de outra, ou fazem isso antes, a reconstrução anterior, posterior, após a secção e a anastomose. A gente tem feito ultimamente dessa maneira. Então aqui nós temos a face endopélvica aberta dos dois lados, a ligadura do complexo da veia dorsal mais a reconstrução anterior e a próstata, que vai ser abordada logo a seguir. Então o próximo passo é a secção do colo vesical, a dissecção dos deferentes e vesículas seminais e a dissecção do espaço retroprostático, que são aquelas estruturas que nós temos que identificar para que a gente possa preservar os feixes quando nós queremos fazer isso. O importante do entendimento da anatomia é que a fáscia de Denonville, ela passa aqui atrás das vesículas seminais, aqui nós temos o reto, aqui passa atrás da próstata e ela vai se inserir aqui na ráfia mediana dorsal, que é aquele tecido que fica logo abaixo da uretra, às 6 horas da uretra. Então, nós temos que dissecar a fáscia de Denonville para que a gente possa achar o plano adequado para a identificação dos feixes vasonervosos. A incisão do colo vesical, então, já foi feita a ligadura do complexo da veia dorsal, a reconstrução anterior. O colo vesical é incisado na sua parte anterior, a sonda vesical é exteriorizada, se verifica se existe um lobo mediano ou não, e eventualmente, quando não existe lobo mediano, como nesse caso, caso bem tranquilo, nós fazemos a incisão do colo vesical posterior e posteriormente já vamos liberando a bexiga cranialmente para que a gente possa achar o plano dos deferentes e das vesículas seminais, que são posteriormente dissecadas até a gente chegar na fáscia de Denonville. Os pedículos são ligados eventualmente com hemolock ou cauterizados. Nós temos uma pinça com cautério bipolar e uma pinça com uma tesoura com cautério monopolar. Isso ajuda muito na rapidez da cirurgia. E logo depois que nós fazemos a secção das vesículas e a liberação das vesículas seminais, nós tentamos achar o plano posterior, que é aquele plano acima da fáscia de Denonville e a face posterior da próstata. Quando nós queremos, quando um caso é de maior estágio local, e nós queremos tirar a face de Denonville, nós incisamos a mesma para que a gente fique direto na fáscia, na gordura pré-retal. E aqui nós vemos o descolamento da fáscia de Denonville da face posterior da próstata. Tem um espaço areolar, um tecido areolar que a gente identifica e vai descolando. Em geral, é uma manobra relativamente tranquila. Logo após, nós fazemos a dissecção dos feixes neurovasculares com a intenção de manter os feixes neurovasculares, evidentemente, quando isso é possível e desejável. Só para a gente relembrar a anatomia, nós temos a próstata,
aqui a zona periférica, a zona de transição. Aqui nós temos o músculo elevador do ânus, e o feixe ele fica contido entre a cápsula da próstata, também, na realidade não é bem uma cápsula que a próstata tem, ela tem uma pseudocápsula na realidade, entre a pseudocápsula da próstata e a fáscia periprostática, a fáscia do elevador do ânus, que é essa aqui. Então, todo esse tecido aqui contém fibras nervosas, sendo que a maior parte das fibras nervosas se encontram nesta posição, às 5 e às 7 horas, que é onde o feixe se encontra mais denso e mais aderido à pseudocápsula da próstata posteriormente. Mas nervos também se distribuem até praticamente a face anterior da bexiga. A função deles, enfim, tem muitas especulações, mas pode ter inclusive alguma função na continência urinária. Se nós temos que usar em geral uma classificação para a gente definir a nossa preservação. Normalmente, quando a dissecção é intrafacial, isto é, por dentro da face de Denonville e entre a pseudocápsula, nós fazemos uma dissecção intrafacial mantendo todo esse feixe prostático. Eventualmente, quando existe uma sugestão de invasão, nós podemos fazer uma dissecção intrafacial, portanto, mantendo parcialmente o feixe, ou uma dissecção extrafacial, quando o feixe está evidentemente comprometido, ou um estágio local mais avançado, em que nós queremos deliberadamente tirar todo o feixe. Essa secção ela também pode ser denominada de preservação completa, preservação parcial ou preservação mínima do feixe, de acordo com o consenso de Pasadena, realizado em 2011, se não me engano, em que experts em cirurgia robótica definiram como a gente deveria denominar os nossos graus de preservação. Portanto, aqui nós já temos o espaço retroprostático definido. Isso aqui é o pedículo prostático do lado esquerdo. Obviamente, quando a gente apresenta isso, aqui nós estamos descolando ainda a fáscia lateralmente e descolando o feixe neurovascular da face lateral esquerda da próstata. É claro que esse é um caso muito tranquilo de fazer. Em geral, a gente escolhe os bons casos para dar uma aula. Certamente tem outros casos que são muito mais difíceis do que esse. Mas essa aqui foi uma liberação que foi realmente bastante anatômica. Aqui nós estamos fazendo a mesma coisa do lado direito. É um pouco desafiador às vezes, porque o nosso posicionamento de portais facilita a dissecção mais de um lado ou de outro, porque nós temos dois portais, dois braços de um lado e um do outro. Deve ser minimizada o uso de cautério, evidentemente, nessa situação, mas vocês vejam como a gente consegue preservar os feixes vasculonervosos chegando quase anteriormente até a dissecção prévia que nós fizemos. Logo aqui embaixo, a gente vai seccionar posteriormente a ráfia mediana dorsal que nós conversamos ou falamos antes. Isso aqui já é um outro caso, é um paciente com estágio T3 clínico, com uma próstata grande e que urinava muito mal, já com PSA bastante alto, em que se fez paciente com 77 anos, em que se fez deliberadamente a ressecção dos feixes vasculonervosos, como vocês vão ver. Então nós estamos indo muito mais lateral, né, ou posterior do que nós fizemos no filme anterior, mantendo muito mais tecido junto à próstata. Então, a visualização que nós temos com a tecnologia robótica nos permite dosar bem melhor o volume de tecido que nós queremos retirar. Certamente em cirurgia aberta a gente consegue fazer a mesma coisa, mas talvez a gente não consiga ter um grau de acurácia de visualização tão grande como esse. Eu acho que eu passei adiante, é isso? Preservação, ok. Isso aqui é a ressecção dos feixes. E posteriormente, então, logo depois que nós fizemos a preservação ou a ressecção dos feixes, nós vamos incisar o complexo da veia dorsal, como nós vemos aqui. No complexo da veia dorsal, eventualmente, nós temos uma ou duas artérias, então a gente pode cauterizar essas artérias caso elas sangrem a despeito da ligadura prévia, e nós vamos identificar depois a parede da uretra,
que é essa que nós temos aqui, e os limites da próstata. Né? Os feixes estão preservados logo ali atrás, e aqui a secção da ráfia mediana dorsal, da ráfia mediana dorsal agora, como nós vemos, é a parte posterior, a parede posterior da uretra. Tem que se ter cuidado, o ápice é um local onde se pode ter margem positiva após prostatectomia radical. E depois que nós fazemos, então, a secção da uretra, a próstata já está isolada, ela é colocada na fossa ilíaca esquerda, para esperar a sua retirada. E posteriormente nós fazemos o que a gente chama de reconstrução posterior, ou ponto de Rocco, que foi o cirurgião italiano que descreveu esse ponto, em que ele faz a reconstituição dessa continuidade aqui, que é da face de Denonville, e a inserção na ráfia mediana dorsal. Então, essa ráfia mediana dorsal, aquela que nós recém vimos, a Denonville, ela se insere ali quando nós retiramos a próstata e as vesículas seminais. Evidentemente que fica a bexiga aqui em cima, nós fazemos a reconstituição pegando a parte posterior da bexiga, um pouco da face de Denonville e a ráfia mediana dorsal, fazendo então o que se chama de reconstrução posterior, que é o que nós vemos aqui. Nós temos os feixes, nós temos a uretra com a sonda ali dentro, e aquele tecido logo abaixo da uretra é pego, mais uma parte da face de Denonville que se encontra aqui em cima do reto, e a parte, como aqui que nós vimos, e o lábio posterior da bexiga. Esse ponto, ele além de provavelmente contribuir um pouco para a continência, ele pelo menos, no mínimo, auxilia muito a anastomose que vai ser feita logo após, porque ele aproxima o colo vesical da uretra para a anastomose posterior. Portanto, é um ponto que ele auxilia muito na continuação da cirurgia. E a anastomose uretrovesical, então, mais uma vez com a visualização que nos é dada pelo robô, realmente é muito tranquila de se fazer. Quando nós conseguimos aproximar a bexiga, nós fazemos uma aproximação com muito pouca ou nenhuma tensão. Mais uma vez os feixes ali preservados. Aqui é já o lábio posterior do colo vesical com o lábio posterior da uretra já reconstituídos. Em toda a circunferência da anastomose, isso é feito com um fio ancorado, portanto é um fio que a gente puxa e ele não volta, que é o fio, pode-se usar tanto o V-lock quanto o Stratafix, que são dois fios ancorados e que funcionam muito bem. Para quem está acostumado a fazer prostatectomia radical, realmente é interessante ver esse tipo de visão da uretra e do colo vesical para a anastomose. Posteriormente nós fazemos o teste da anastomose, instilando de 60 a 120 ml de soro fisiológico. Logo após, naqueles casos em que nós fazemos linfadenectomia, a gente tem feito linfadenectomia estendida. Esse estudo é super interessante porque ele faz uma descrição dos vários tipos de templates de linfadenectomia e quais são as vantagens e as probabilidades que nós temos de que o paciente com N1 seja corretamente estadiado, e as chances que um paciente com linfonodos positivos tenha todos os seus linfonodos removidos. Ele classifica as linfadenectomias em limitada, estendida, sugere uma nova linfadenectomia estendida e a super estendida. A limitada é a linfadenectomia que nós fazíamos quando nós aprendemos a fazer prostatectomia radical, ilíacos externos e região obturadora. Então, o número de pacientes, 76% na realidade, dos pacientes que são N1 são corretamente estadiados para essa linfadenectomia. E somente 29% deles vão ter todos os seus linfonodos removidos. Na linfadenectomia estendida, existe uma grande diferença. Quando nós abordamos, então, ilíacos externos, ilíaca interna e região obturadora, nós já passamos a 94% dos pacientes corretamente estadiados e 76% dos pacientes com os linfonodos totalmente removidos.
Se nós estendermos um pouco mais, e essa sugestão dele que se faça, ele dá muita ênfase à região pré-sacra, nós passamos a 97% de pacientes corretamente estagiados e 88% de pacientes em que nós conseguimos retirar todos os linfonodos. E se nós fizermos uma super estendida, indo até a bifurcação aórtica, a gente tem quase 100%. Certamente o que nós fazemos hoje em dia é essa estendida mais um pouco, mas nós não temos incluído a região pré-sacra. Eu coloquei esse slide mais porque nós temos eventualmente que evoluir nesse sentido de aumentar a performance e o resultado da nossa linfadenectomia. Então isso aqui é um exemplo de uma linfadenectomia realizada do lado esquerdo. Essa aqui é a artéria ilíaca externa, né, com o tecido sendo removido. O que nós estamos fazendo aqui agora é a secção do deferente. Existem alguns marcos anatômicos. Aqui nós temos o ureter, que está sendo rebatido medialmente. Aqui nós temos a ilíaca interna, veia ilíaca externa. Aqui nós temos a artéria ilíaca interna, veia ilíaca externa sendo o seu pacote linfonodal sendo removido. Posteriormente aos vasos também, ou lateralmente aos vasos, aquele tecido também é removido junto com a peça, e nós temos que partir então para o encontro do nervo obturador. E lá está. Então, os reparos anatômicos que nós temos que ter, nós temos que encontrar o ureter, nós temos que encontrar a artéria ilíaca comum, portanto, onde o ureter passa, temos que encontrar a artéria ilíaca externa, que vai ser o nervo gênito femoral, que são o nosso limite lateral de dissecção. Temos que identificar a artéria ilíaca interna, eventualmente nós conseguimos identificar também a emergência da artéria umbilical obliterada e os vasos obturadores e o nervo obturador. Então, essa é a extensão da linfadenectomia que se tem feito hoje em dia. Esses são os passos básicos ou mais importantes de uma prostatectomia radical passo a passo. O que eu queria mostrar aqui para vocês é um estudo que está sendo feito, realizado lá pelo Gil, junto com alguns dos seus fellows lá. O André conhece bem esses trabalhos, em que eles conseguiram desenvolver e validar, né, uma performance, métricas de performance e conseguiram diferenciar cirurgiões experts de novatos. Então isso aqui é em cada etapa da cirurgia de prostatectomia radical. Então com isso aqui a gente tem objetivamente, né, esse em verde, preto e vermelho é o seguinte: vermelho é um instrumento dominante, digamos que fosse a mão direita ou o braço direito do robô, onde o cirurgião tem a mão direita. O verde é o instrumento não dominante e o preto é a câmera. Então, em cada etapa da prostatectomia, nós podemos ver como um cirurgião experiente desempenha com a sua mão direita, a sua mão esquerda e o seu olho. Basicamente isso. Isso foi comparado com outros cirurgiões e veja-se a diferença que existe. Isso é uma maneira da gente quantificar, mensurar objetivamente o desempenho de cada cirurgião, que é algo que realmente não se consegue fazer, né? Nós fomos criados na cirurgia aberta, não se tem como fazer isso. Portanto, isso aqui, para ensinar como fazer a cada etapa, isso aqui é extremamente valioso. Porque nós podemos então tentar aproximar o cirurgião em treinamento do que um cirurgião experiente ou expert faz. Mas mais importante ainda, eles estão conseguindo relacionar esse desempenho, essas métricas de desempenho ou performance objetiva cirúrgica, com aqueles volumes que vocês viram de movimentação de braço, mão esquerda e óptica, com desfechos clínicos. Eles conseguiram demonstrar que algumas daquelas métricas estão relacionadas com tempo de internação menor do que 2 dias e outras métricas, outras performances estão relacionadas com tempo de permanência hospitalar de mais de 2 dias. Se a gente conseguir no futuro correlacionar essas métricas automatizadas de performance com desfechos perioperatórios funcionais e oncológicos, e isso é uma possibilidade, já que a gente mensura,
talvez a gente esteja num outro patamar, quer dizer, a gente vai ensinar como fazer a cirurgia e como atingir um determinado objetivo clínico também. Portanto, eu queria encerrar essa pequena exposição com esse slide para ver o que a tecnologia, os instrumentos de machine learning podem contribuir para o desenvolvimento da cirurgia e o ensino também em capacitação. Obrigado.